Olá, amigo A. Meu nome é Isabel Bolling e sou neta de Marilyn Hake. É uma honra poder compartilhar com vocês um dos ensinamentos originais da minha avó em seu idioma. Deus deu à minha avó a missão de cobrir a terra com a palavra. E embora ela não possa mais viajar fisicamente pelo mundo todo, graças à tecnologia, podemos compartilhar seus ensinamentos atemporais com vocês em seu idioma original. Linguagem. Estamos muito animados com o que Deus fará por meio desses ensinamentos, e se você me der um momento, eu gostaria muito de orar por você. Deus, eu elevo a oração pelos meus irmãos e irmãs em Cristo que estão observando, e te agradeço. Que você tenha um plano para cada um de seus vidas, que você os conheça pelo nome e que você se aproxime deles e ministre aos seus corações. Abençoamos esses ensinamentos, abençoamos cada pessoa que está assistindo. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor está se manifestando na vida deles com milagres, provisão, cura, seja o que for que eles precisem. O Senhor está encontrando cada um. Nesse lugar, em nome de Jesus, oramos. Amém. O coração da minha avó pela palavra e a verdade de que a palavra é atemporal, atravessa as eras, é muito significativo no ensinamento de hoje. Estou animado para ver o que Deus vai revelar a vocês por meio do ensinamento de hoje. Vamos fazer companhia à minha avó. Sempre me alegro quando o Espírito Santo se manifesta. Todo mundo, digamos assim, está conectado. Porque o sermão que tenho é para que eu viva sem estresse. E a passagem bíblica que Deus me deu foi: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jill salta aqui e diz: Venha até mim. E eu mostrei para ela. Ela disse: Eu só recebi essa passagem das Escrituras há 2 horas. Então, pessoal, Deus está se comunicando conosco. Junte as mãos. Diga: Deus está conectando conosco. Portanto, é muito importante. Quando Deus transmite uma mensagem e a repete várias e várias vezes, é porque Ele quer alcançar nossos corações e entrar em nós. Isso é importante. Vou fazer algo que nunca faço neste culto das 9 horas, mas vou convidar aqueles que estão neste andar. Se você está lá atrás, nas últimas 4 fileiras, venha para a frente, porque Deus quer fazer algo neste culto das 9 horas que eu nunca vi Ele fazer. Então, se você está lá atrás, quero que venha para frente. Você pergunta, por quê? Porque há mais unção aqui na frente. Então apenas se mova. Está bom. Você diz, bem, isso é ficar pegando no nosso pé. Não, isso é para te encorajar a receber o que Deus tem para você. E eu agradeço a todos vocês que estão ouvindo e sendo obedientes. Isso é ótimo. Esta manhã Deus me deu esta mensagem. Na verdade, Ele me deu o título dela na semana passada. Mas eu só consegui montar a mensagem na segunda-feira de manhã e ela se encaixa totalmente na circunstância da nossa cidade e no que estamos passando e também se encaixa na sua circunstância. É uma mensagem muito, muito importante. Adoro o que Deus nos diz ou o que Jesus nos diz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e o que vos darei? Descansar. O descanso é muito importante para Deus. Muito importante. Quando Deus criou a terra, na verdade o fez em 5 dias, porque no 6º dia criou o homem. Então, o primeiro dia do homem na terra foi um dia de descanso, porque depois que Deus fez tudo, Ele descansou. Todo mundo diga, Ele descansou. Agora, Ele descansou porque estava cansado? Não. Ele descansou porque estava terminado. Todo mundo diga, terminado. Agora pense sobre isso. O primeiro dia completo do homem na terra, o que ele fez? Ele trabalhou? Ele descansou. E ele descansou na presença de Deus. Como isso é maravilhoso. E então, você sabe, ele ajudou. Ele deu nome aos animais. Ele fez coisas. Ele cuidou do jardim do Éden. Mas primeiro ele descansou. Todo mundo diga, primeiro descansar. Então, quando Adão e Eva caíram, eles ficaram sob a maldição. O que está envolvido na maldição? Pecado, todo mundo diga pecado. Doença, certo? O que mais? Pobreza, depressão, desespero, estresse. Todo mundo diga estresse. E estresse é algo muito, muito grande. Os médicos vão te dizer que o estresse causa a maioria das doenças.
mentais, emocionais, espirituais e físicas. Está por trás de todas essas coisas. O estresse é algo muito feio. E o diabo traz o estresse porque ele sabe que só de nascer neste planeta, você já está debaixo da maldição. Então, quando Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, ele quebrou a maldição. E não só de forma geral, mas para você. Coloque a mão sobre o coração. Diga, eu não vou esquecer, Jesus quebrou a maldição. Então, de que maldição ele quebrou? Pecado, não é? Doença, né? Pobreza, né? Mas também o estresse. Estresse. Porque quem é que causa estresse? O diabo. Funciona sob a maldição. Em Isaías 53 diz, como vocês sabem, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, mas também diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele veio para aliviar seu estresse e lhe dar a paz dele? Será que ele fez isso? E o que Jesus disse na cruz? É o quê? Finalizado. Então Jesus está lá no céu, andando de um lado para o outro e dizendo, ah, meu Deus, ajude o povo de Denver. Essa é uma situação horrível. Ah, o que vamos fazer com esse rapaz aqui que está perdido, se envolvendo com drogas, que bagunça? Ah, e olha o Joe, está em falência. Oh Deus, o que vamos fazer? É isso que Jesus está fazendo no céu? Você sabe o que Jesus está fazendo no céu? Ele está sentado. Todos digam, sentem-se. Por quê? Porque é o quê? Está terminado. Acabou, pessoal. Ele está sentado. Que maravilha. Ele diz, eu peguei tudo. E então a Bíblia nos diz que seremos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Então, onde vamos nos sentar hoje? Oh, estou tão preocupada. Não sei o que faço. Estou com a cabeça estressada, preciso me preocupar. Você sabia que quando Jesus fez o sermão da montanha 6 vezes, ele disse, não se preocupem. Por quê? Porque ele sabia o que o estresse faria com você. E ele dá um exemplo que eu acho tão engraçado. Ele disse, qual de vocês, se for baixo, vai ficar mais alto só por se preocupar? Você já reparou que se preocupar não produz resultados positivos? Agora coloque a mão no coração e diga, eu não vou esquecer. Preocupar-se não produz resultados. Coisas boas. Portanto, é muito importante que entendamos que a preocupação não é o que ele quer que sintamos. Ele diz, venham até mim. Onde posso encontrar isso? De quem eu vou pegar isso? Quem deu? Jesus. Quem levou o peso do seu estresse? Jesus. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. O que eu vou te dar? E isso está em Mateus 11, 28. E assim ele nos deu o seu descanso. Todos dizem o descanso dele. Então ele veio para nos dar seu descanso, para levar embora a maldição do estresse. E eu adoro isso em Isaías. Isto é Isaías 11, 10. Diz que o seu descanso é glorioso. Uau, quando entramos no seu descanso, uau, mesmo que tudo esteja desmoronando, é glorioso. Estamos descansando nele. Isso é fundamental. Então, se queremos nos assentar em lugares celestiais, o que vamos fazer? Ficar estressados? Todos digam, descansar. Então, como você entra nesse descanso? Isso é tão importante para nós. E é isso que eu quero que você veja nesta manhã, e é isso que eu quero que você experimente. Eu orei para que toda pessoa que veio à igreja aqui nesta manhã tenha ouvidos para ouvir e olhos para ver. E experimente a presença de Deus em meio ao seu estresse. E receba o descanso dele. Então não se surpreenda se você for para casa relaxado. Amém, não se surpreenda. E esta é a passagem bíblica fundamental para mim. Então vou apresentar a vocês algumas passagens bíblicas que pesquisei, consultei o texto grego e consultei estudiosos gregos. Confira. Isto está em Gálatas 2:20. E eu tenho estudado essa passagem das Escrituras há muito tempo. Diz, estou crucificado e ainda assim vivo.
Mas a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do, não em, o original é do. Todos digam do, Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que é isso? Sabe, às vezes dizemos, eu simplesmente não tenho fé suficiente. Conheço esse sentimento. Me falta fé suficiente. Então, o que eu faço? Confio na fé dele. E ele me ama. E ele tem fé perfeita. Aleluia. E essa é a fé do Filho de Deus. Assim podemos depositar nossa fé na fé dele. E que tipo de fé ele terá por você? Bem, ele te ama. Certo? Quando você ama alguém, você quer algo feio? Não. Você quer algo maravilhoso. Por isso depositei minha fé na fé perfeita dele. Depois examinei outras passagens das Escrituras. E esta é bastante interessante. Isso está em Marcos 9:23. Seria bom você anotar esses versículos. Estou avançando bem rápido. Esse é o momento em que Jesus desce do monte da transfiguração e uma multidão o espera. E um homem corre até ele e diz, eu tenho um filho possuído por um demônio. Trouxe o menino para os seus discípulos. Eles não conseguiram expulsar o demônio dele. Agora veja o que Jesus diz. Diz que muitas vezes o lançou tanto no fogo quanto na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, escute, escute, isso é muito importante. Ele disse, se podes, tudo é possível ao que crê, aquele que crê. Quem é o que está crendo? Quem é que está acreditando? Ele não disse ao homem, sua fé é muito pequena, não podemos fazer isso. Ele disse, eu sou aquele que acredita. E tudo é possível ao que crê. E quem é que acredita? Quem? Jesus. Todo mundo diga Jesus. Ele expulsou o demônio? Porque o quê? Se ele consegue, é claro que eu também consigo. Tudo é possível para Jesus que crê e nós depositamos nossa fé nele. Ele expulsou o demônio do menino? Menino, liberte-o. Absolutamente. E então, às vezes, dizemos, eu tenho problemas horríveis, problemas familiares terríveis. Bem, deposite sua fé na fé dele. Para ele, tudo é possível porque ele acredita. Todo mundo diz que ele acredita. Ele me ama e acredita em mim. Amém. Amém. Então, deixe-me dar-lhe apenas mais duas. Nele temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé. Efésios 3:12. Como adquirir a coragem necessária para se levantar e fazer essas coisas? Nós depositamos nossa fé nele. Como posso ganhar confiança? Não tenho confiança. Tenho fé suficiente, mas posso depositar minha fé na fé perfeita dele? Amém. Hein? Será que a fé dele funcionará para você? Essa é a grande questão desta manhã que precisa ser respondida. Será que a fé em Jesus funcionará para você? Ficar de pé? Você se pergunta o que fazemos aqui. Exercícios. É a sua primeira vez. Coloque a mão sobre o coração. Digamos que eu deposito minha fé. Ter essa certeza na fé em Jesus é o que me traz muita ousadia. E confiança. Muito bem, pode sentar-se. Você consegue confiar na fé dele? Ele tem fé perfeita. Ele te ama? Absolutamente. Certo dia eu estava tão tenso que recebi um convite para falar no seminário das Assembleias de Deus. E eles estavam convidando ministérios de milagres para virem pregar. E você sabe, era chamado de Seminário de Sinais e Maravilhas. Agora lembre-se, eu me sentiria inferior se olhasse apenas para as coisas naturais, porque eu não tenho formação em escola bíblica e certamente nunca fui ao seminário. Além disso, esse evento das Assembleias de Deus vai reunir todo ministro famoso das Assembleias de Deus do mundo. E eu vou falar. E então alguém me disse, bem, percebi que eles vão ter Benny Hinn e Reinhard Bonnke. O que você vai fazer? Só vai ensinar?
E eu disse ao Senhor em pânico, o que o Senhor quer que eu faça? Ele disse, divirta-se. Deus, o Senhor sabe o que está dizendo? Ele disse, sim, divirta-se. E a Sara apareceu. Ela e o Reese ainda moravam em Kansas City. E eu me levantei para ministrar. E a alegria do Senhor tomou conta daqueles pastores sérios. E eles começaram a cair e rir. Não havia nada a fazer além de rir e se alegrar no Espírito Santo. E ficamos lá até quase 1h da manhã, adorando e louvando a Deus. Podemos descansar? Sabe, eu pensei, esse é o último lugar onde eu vou me divertir. Agora, qual é o negócio do diabo? Você sabe que o diabo é inquieto? Ele é tão inquieto. Ele anda de um lado para o outro, procurando a quem possa devorar. Quando os espíritos são expulsos daquele homem, eles voltam e encontram a casa limpa e então entram 7 vezes mais. Isso é verdade? Todo mundo diga, o diabo é inquieto. Ele quer que eu seja inquieto. Então ele quer isso. Então, estou compartilhando isso com um amigo meu. Um homem de 60 anos disse, minha pressão arterial está muito alta. E ele disse, os médicos estão muito, muito chateados. Eu tomo uma medicação, eu faço todas essas coisas. Eu disse, bem, você poderia vir até Jesus e descansar com ele? Você poderia experimentar? Experimente por 14 dias. Levante-se todos os dias e diga, Jesus, estou indo até você. Você é o meu descanso. E ele me ligou não faz muito tempo e disse, Marilyn, minha pressão arterial baixou para 116/70 e os médicos não entendem isso. Quem quer que você fique inquieto? É o diabo que quer que você fique inquieto. Então precisamos saber o que ele quer. Agora vou te dar algumas chaves. Todo mundo diga chaves. Vocês sabem, os sermões pregados aqui são práticos. Eles vão até onde você vive. Então eu disse, ok, Senhor, me ajuda a descansar. Me ajuda a ir até Jesus e tomar posse do descanso dele. E esse é o grande segredo. Todo mundo diga, o grande segredo está chegando. E isso está em 1 Pedro 5, versículos 7 e 8. Diz assim, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Agora olhe para o próximo versículo. Pois o diabo anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Se você lança sua ansiedade sobre ele, o diabo não pode te alcançar. Porque o que ele quer fazer? Te deixar inquieto, preocupado, estressado. Mas se você lança sua ansiedade sobre ele, o diabo não tem chance. Então, o que vamos fazer? Nós vamos fazer isso. Então, fiquem de pé. O que estamos fazendo? Lançando nossa ansiedade sobre o Senhor. E acenando um adeus para o diabo. Você está preocupado com as finanças? Preocupado com a saúde, com os filhos, com tantas coisas e com a nossa cidade? Será que podemos lançar nossa ansiedade sobre o Senhor, receber o descanso dele e impedir o diabo de te estressar na sua vida? Você diz que é simples demais. Querido, isso é Bíblia. Então levante as duas mãos. Eu sei que você tem muitas preocupações. Levante as duas mãos. Diga, Pai, estou entregando a mim todas essas preocupações que me afligem. Sobre você. E você está me libertando. Assim o diabo não pode me estressar. Agora pegue suas mãos e diga adeus ao estresse. Estou em paz. Eu tenho a fé em Jesus. Amém, amém. É um fator crucial nisso. Tenha isso em mente. E eu digo, está bem, Jesus, eu tenho fé na tua fé. E acredito que você está trabalhando para o bem com isso. E então eu pratico isso. Todo mundo diz que está praticando. isto. Agora, Eu sei o que você está pensando. Você acha que ao final de 21 dias isso acontecerá espontaneamente? Sim. Creio que me sairei melhor sendo guiado pelo Espírito Santo do que jamais me sair. Descansar.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e o que vos darei? Descansar. Mas aí ele nos diz, é preciso trabalhar duro para entrar nisso. E é mesmo, é uma luta para mim. E isso está em Hebreus 4:11. Esforcemo-nos, portanto, para entrar nesse repouso, para que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Não entrar em seu repouso é desobedecer. Nós Oramos para que você tenha sido abençoado por este ensinamento. Eu sei que Deus ministrou a cada um de vocês que estão assistindo e estamos animados para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu encorajo você a se conectar com outros cristãos e crentes na sua região. É importante que entremos em comunhão e sejamos parte do corpo de Cristo juntos. Para mais recursos e mais ensinamentos, por favor, visite miraclewordministries.org. Gostaríamos muito de manter contato com você e saber como Deus está falando em você e através de você, e como Deus usou o ensinamento de hoje. Deus abençoe a todos vocês. E tenha um dia maravilhoso.